Cara, eu queria que vocês comentassem se vocês se assustaram com o desempenho da Kabum durante essa semana, principalmente durante essa última partida, já que foi uma vitória até que rápida pro lado da Kabum. Pra ser sincero, não me assustei. Acho que o jogo estava bem controlado, assim, foi pequenos deslizes nossos, eu acho que foi mais erro nosso do que mérito deles, então eu não diria que eu tô nem um pouco assustado, na real eu tô super... pensando na maneira que tipo, a gente perdeu o jogo, mas foi mais erro nosso do que mérito deles. Pra mim o jogo deles foi tanto faz. Acho que eles não fizeram nada além do que eles tinham que fazer. Então... Mas eles jogaram melhor, e executaram melhor, então... Fizeram a vitória. Então não tem muito susto ou essa sensação de tipo, nossa, acabou, jogou muito bem essa semana. Pra mim isso é irrelevante. Parabéns, professor, primeiro. E você acha que o jogo ontem, vocês estavam tão controlados e perdendo de uma forma frustrante até, afetou alguma coisa do jogo de ontem para hoje? Na questão de mentalidade? Acredito que não. Acho que o jogo de ontem, pequenos deslizes assim acontecem. Eu acho que a equipe estava resetada para o jogo de hoje. Eu não senti nenhuma diferença na comunicação ou na mentalidade dos jogadores. Eu acho que estava tudo de acordo, acho que a gente só não conseguiu fazer as coisas do jeito certo no jogo de hoje. Não teve influência do dia de ontem. Eu tenho uma pergunta para você, professor. Como é que você se sentiu hoje jogando como titular? Fazia tempo que a gente não viu você. Como é que você se sentiu hoje jogando mesmo? Apesar do resultado, em game, como é que você estava se sentindo? Você estava à vontade? Estava se sentindo talvez um pouco pressionado? Acho que eu estava me sentindo muito bem, sim. Porque se você não sabe lidar com pressão, eu acho que você não vai ter capacidade de fazer praticamente nada na vida. Então eu acho que é uma questão de você saber lidar com isso. Então eu estava me sentindo bem à vontade, para ser sincero, esse jogo. Eu acho que eu joguei de uma maneira bem livre, de ter executado jogadas. Eu acho que eu joguei muito do jeito que eu jogo mesmo, mas eu acho que a gente só não desempenhou bem como equipe. E isso faz a nossa derrota. Então, mas eu fiquei muito feliz de poder jogar, mas é uma sensação muito ruim você entrar e não ganhar. Então dá uma sensação, não dá a sensação, mas te deixa no ar que você parece que a gente entra e dá merda. Deu essa sensação, então é meio ruim, mas acontece. Então agora o foco é treinar para as próximas semanas e é isso. Acho que gostaria que os dois respondessem, talvez, né? Muitas vezes vocês entram para jogar e as pessoas sempre voltam ao ponto de mecânica do jogo, das diferenças entre vocês. É claro que tem diferença, são jogadores diferentes, mas vocês sentem alguma, não sei se frustração ou talvez, enfim, de sempre ficarem comparando qual que é as diferenças da Cade, se a Cade com o mecânico do jogo seria melhor do que com vocês dois? Vocês sentem alguma frustração, algum peso, alguma pressão de sempre ter sido comparado assim? Falando por mim, eu acho que isso é normal e eu fico bem tranquilo com isso, porque eles são uma bot lane que estão há muito tempo aí no CBLOL e foram por muito tempo a melhor do Brasil indiscutivelmente, assim, né? Todo mundo sabia que eles eram o melhor. E eu acho que, pra mim, assim, eu gosto de ter eles lá na casa, porque eu aprendo muito com eles, então eu acho que até eu conseguir mostrar minha identidade, mostrar meu jogo, isso vai acontecer bastante, mas eu não vejo muito problema nisso. Obrigado. Quanto a mim, eu acho essas comparações relevantes, porque o feedback que importa para mim é o feedback da comissão técnica, de pessoas que entendem do jogo. Então o público em geral vai chegar e apontar algumas coisas. Eu sinceramente não vou ligar, porque eu sei que muitas vezes não é verdade, porque só quem está na rotina sabe o que está acontecendo, quem está no exterior sabe o que está acontecendo, e quem mora na casa, até o pessoal da staff sabe o que está acontecendo. Então eu não ligo para esse tipo de opinião, e até porque eu sei o meu valor. Então eu sei que se eu não estiver jogando, eu posso não estar merecendo na semana, mas para mim isso não me importa, porque eu sei que eu sou bom, e se eu conseguir fazer uma semana de treino melhor e conseguir desempenhar melhor, eu vou jogar. Eu não me deixo afetar por isso. Assim, tem momentos, obviamente, a gente fica triste, mas eu acredito que você tem que ter domínio sobre as suas emoções para você não tomar decisões erradas. Então, vai ter momentos que eu vou me sentir mal, mas eu sei que se eu só tenho que botar minha cabeça no lugar e meio que ter domínio próprio das minhas emoções. Então, é você saber ter a mentalidade certa e você saber o que você quer e o seu valor. Para mim, isso é o mais importante. E eu acho que é por isso que eu acho que eu lido tão bem com isso. Ainda apontando essa questão de se recuperar depois de uma derrota e principalmente o quanto repercute a opinião dos outros, principalmente do público. Como que é para vocês
o pós-jogo de um jogo como hoje, que foi um jogo, claro, que saiu do controle de vocês? Vocês costumam se reunir, conversar logo de cara, ou cada um tem um tempo para si, para depois discutirem sobre a derrota? Qual que é esse processo de recuperação para a próxima semana? Cara, sempre quando tem uma derrota assim, a gente se une na Game House e depois do jogo, muitos assistem o jogo, a gente não assiste junto no mesmo dia, a gente assiste depois, em outros dias, né, vendo os erros e tal, porque às vezes tá de cabeça quente, não vale a pena assistir no dia, mas a gente já tem uma conversa, o Nelson fala quais foram os erros e, tipo, faz uma avaliação sobre a semana e fala quais pontos que ele não gostou do que aconteceu durante a semana, que claramente refletiram no jogo e que a gente não pode cometer na próxima semana de treinos. Então, às vezes a gente não tem folga quando a gente perde, não sei se a gente vai ter folga amanhã, né? Provavelmente não. A gente não merece mesmo, mas acontece. Essa competição saudável entre vocês, de quem treina melhor, de quem vai jogar no final de semana, beneficia vocês de alguma forma? Cara, eu acredito que sim. Eu já vi muita gente falando sobre isso também, que às vezes viam que o Micão não se esforçava tanto, ou não parecia ser tão esforçado, e esse ano ele está se esforçando bastante, desde o final do ano passado já. Então eu acho que isso beneficia, assim, eu me sinto pressionado, sempre quero jogar, então eu tenho que estar jogando bem. Se eu estiver numa semana mal, eu sei que eu não vou jogar, então pra mim, pelo menos, eu acho que dá um upzinho, assim. Só pra complementar, eu, Herol, não acho que seja uma competição tão saudável assim, porque quando você está dividindo função, muitas coisas acontecem durante os treinos e isso mexe com a cabeça dos jogadores em geral. Não digo só na Cade, eu acho que isso deve acontecer em qualquer time que tem jogadores reservas. Então, às vezes não é uma competição tão saudável do jeito que vocês pensam. Então, mas eu acho que isso é bom porque é necessário, às vezes o environment ele ser um pouco agressivo. Pelo menos eu sinto isso, eu acho que outras pessoas podem falar diferente, porque às vezes quando você acomoda, você... Por exemplo, se eu e o Klaus, a gente não performar o nosso melhor na semana, querendo ou não, a gente vai estar sendo egoísta com a equipe e a gente não está dando o nosso melhor. Então, se a gente não está jogando porque a gente está jogando mal, a gente está, em vez de fazer competição, a gente só está fazendo nada. Então, e às vezes ter gente fazendo nada, não agrega em nada no ambiente da equipe, pode ser que até atrapalhe o foco. Então, tem que haver um certo cuidado entre existir competição ou não. E como os jogadores estão lidando com isso também, eu acho que é muito importante. Eu acho que não é qualquer pessoa que consegue lidar bem com reservas. Pelo menos eu achava que eu não lidava bem na PRG. Quando a gente quando estava o Joe, ainda estava com o ponte todo, eu não lidava muito bem. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes não sai como planejado. Não é sempre você ter reservas que isso vai motivar você ou vai deixar você para frente. Na coletiva de ontem, o Tokers falou que a Vivo Cage talvez fosse o time que mais treina do CBLOL todo. E talvez, ele até sugeriu que talvez a solução para os resultados começarem a vir talvez seja mais treino ainda. Queria saber o que vocês pensam em relação a isso e se talvez, já que a Vivo Cage treina tanto, será que realmente, sei lá, não seja um excesso de treino que não está vendo resultado, vocês vêm um pouco mais desgastados por causa de tantas sessões de treino? O que vocês pensam em relação a isso? Acho que primeiramente a gente treina bastante porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente não é obrigado a jogar, né, literalmente. E como todo mundo sempre fala que a solo kill do Brasil não é uma das melhores, então a gente prefere ver jogar 2 jogos de solo kill à noite, jogar 2 jogos com algum time, é porque a gente prefere. Mas eu acho que sobre treinar mais ou treinar menos, eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que o ponto que a gente tem que tomar cuidado é com a qualidade do treino, porque eu acho que nossos treinos não estão sendo muito produtivos, principalmente porque às vezes a gente não leva tão a sério quanto deveria e aí a gente não consegue chegar no estágio do jogo que a gente iria ver alguns problemas, porque a gente não leva a sério, a gente joga mal e, sei lá, acontece algum problema e a gente vem pro stage e não sabe como lidar com esse problema. Então, eu acho que é mais sobre a qualidade dos treinos do que sobre quantidade. Acho que a nossa região, em geral, não tem uma qualidade de treino tão boa. Falo isso de uma maneira geral. Obrigado. Obrigado.